bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, crianças? Eu espero que vocês estejam bem. Por aqui, nós estamos indo, estamos tentando, estamos vivendo e todos os dias debaixo da graça de Deus, não é mesmo? Porque Deus tem todos os dias nos protegido. Vamos começar mais uma lição. Semana passada tivemos uma pausa, né? Aquele tumulto todo de eleição, né? Vocês ainda não votam, mas o mundo dos adultos está completamente doido e ficou com esse negócio, com esse clima de eleição. Mas a gente deu uma pausazinha, mas voltamos, né? Vamos orar? Deus, muito obrigada, Deus, pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família, pelo alimento, pela proteção, porque o Senhor nos protege, Deus, diante de tanto caos que tem acontecido no mundo. As nossas casas têm sido protegidas, nossas vidas têm sido protegidas, Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor tem sido conosco, Pai. E nos ajude, ó Pai, a termos a sabedoria vinda de Ti para tomarmos todas as decisões melhores nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, então aí semana passada, né? Semana passada não, porque semana passada não foi que nós fizemos a lição. Semana passada teve uma pausa. Na outra semana nós falamos aí de Davi, né? Das coisas que aconteceu com ele, né? Sobre o pecado dele. E também falamos que após o Davi se reconciliar com Deus, após Davi ele estar se reconciliando com Deus, ele se arrependeu de coração de tudo que ele fez. Então Davi ele passou a ter uma outra bênção de Deus, né? Após isso tudo que aconteceu com ele. Ele recebeu um outro filho. Primeiro ele recebeu a punição, que foi perder o seu filho, né, a consequência do pecado dele, e depois ele recebeu um outro filho, né? E aí o nome desse filho é Salomão, né, gente? Então, Salomão, ele foi aí o outro filho, né, que Deus deu para ele. Bom, eu vou pegar aqui um negócio aqui. Olha só, gente. Tá vendo isso aqui? Lindo, né? Assim, parece que são brilhantes, né? Que são... Olha como é que fica na Tia Jaque. Que legal, né? Parece assim que é ouro, brilhante, coisas valiosas, né? Mas não é nada não, é bijuteria mesmo. Isso daqui custou baratinho. Bom, mas e se isso daqui fosse joias de verdade? Ó, e se fossem joias de verdade? E se você achasse uma lâmpada mágica, se existisse uma lâmpada mágica e você fizesse um pedido e fala assim, qual é o pedido que você vai fazer? Aí você fica pensando no que você poderia pedir para esse gênio da lâmpada mágica. Na nossa história de hoje, não tem gênio. Não tem, porque gênio não existe. E porque a gente trabalha com a verdade. A gente trabalha com a Bíblia, né? E a Bíblia, ela não mente, ela não é mentirosa. Ela não vai contar para você histórias fantasiosas. Ela vai contar para você só a verdade. E na nossa história de hoje, existiu alguém que pediu uma coisa, que teve a oportunidade de pedir uma coisa, né? E ele pediu algo muito valioso. Muito valioso mesmo. O que será, hein? Vamos à nossa história? Então, vocês se lembram do filho de Davi, né? De Batseba, né? Que o nome dele era Salomão, né? Davi reinou, assim, por uns 40 anos, né? E agora que ele estava velhinho, né? Passou-se um tempo, então Davi ficou velhinho, né? Ele precisava de alguém para substituir ele, né? E quem será que vai substituir ele? Então, quem vai substituir ele vai ser Salomão. Ele, então, né, Salomão foi ungido para ser o rei de Israel.
né? E foi apresentado diante do povo, que gritou: Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão, né? O povo gritou altíssimo para poder, assim, quando Salomão foi ungido, né? Depois da unção de Salomão, Davi, que já estava bem velhinho, chamou Salomão para ter uma conversa, né? E aí os dois puderam ali estar conversando, pai e filho, né? Estarem ali estarem ali conversando, né? Ele chamou ele para ter uma conversa. Ele já estava muito velhinho, né? E essa conversa era muito importante, uma conversa entre pai e filho, né? E nessa conversa, Davi falou para Salomão que ele deveria ser corajoso e jamais sair dos caminhos de Deus. Deveria observar os mandamentos e as leis de Deus para ser um bom rei, e que deveria amar a Deus e fazer sua vontade em todas as suas atitudes. Ele deu bons conselhos a Davi, Davi deu bons conselhos a Salomão, né? E um tempo depois dessa conversa, Davi, que já estava bem velhinho, morreu. Passou um tempo depois dessa conversa, né? Davi morreu, porque ele já estava bem velhinho. E a gente sabe, né, que às vezes quando está bem velhinho, as pessoas acabam, as pessoas morrem, né? E aí ela cumpriu ali, a pessoa cumpre ali o seu tempo, e Davi cumpriu o seu tempo, e Deus chamou Davi, e Davi foi morar com Deus, né? Porque nós acreditamos nisso, que Davi está com Deus lá no céu, porque Davi, ele sempre mostrou que o amor a Deus estava acima de qualquer coisa, né? Mesmo quando ele errou, mas ele se arrependeu e ele fez de tudo para ter uma relação com Deus, uma amizade com Deus que fosse perfeita, que fosse boa, que era agradável aos olhos de Deus, né? Bom, quando Salomão assumiu o trono, né? E ele era muito jovem, né? Ele era muito, muito jovem. E era um desafio muito grande para ele estar naquele momento fazendo aquelas coisas, né? Porque, poxa, ele era muito novinho e tinha que assumir ali o trono, né? Né? O trono. E, poxa, ser rei é uma responsabilidade muito grande, né? E aí, né, às vezes você, né, ter uma responsabilidade tão grande na sua vida, assim, imagina você novinho, sendo rei, ter que fazer um monte de coisa, ter um monte de responsabilidade. Já é difícil com as poucas responsabilidades que a gente já tem, né? É verdade? Imagina você tendo aí que comandar, né? Que governar e que decidir coisas, e os reis naquela época decidiam coisas até assim, coisas que hoje em dia são mais particulares, e os reis, né, as pessoas iam até eles para que eles decidissem as questões. Eles não só eram só reis, mas tipo, eram juízes também de tudo, entendeu? Eles tinham que decidir sobre absolutamente tudo. E você, com tanta responsabilidade, né, nas suas mãos, o que será que você faria, né, com essa responsabilidade toda? Mas Salomão, ele sempre amou muito a Deus, né? Ele amou muito a Deus e ele adorava tanto a Deus e prestava culto a Deus, né? Salomão amava de coração a Deus. E Salomão, uma vez, ele teve um sonho, né? Um sonho onde Deus falou com ele. E nesse sonho que Deus falou com ele, que foi, né, um sonho meio que real, que Deus falou com ele assim: Salomão, você me pede o que você quiser. O que você quiser, você pode me pedir, tá? Bom, e aí? Aquela pergunta que eu falei para você lá no começo, né? Se alguém chegasse para você e pedisse alguma coisa. Nesse caso de Salomão,
Foi Deus quem falou com ele e perguntou para ele e falou para ele que ele podia pedir o que ele quisesse, o que ele quisesse. Você ia pedir uns tesouros maravilhosos para ficar rico e aí nunca mais precisar trabalhar, né? Ia ter dinheiro para comprar tudo que você quisesse. Que será que Salomão pediu, hein? Que será? Salomão era um rei, né? Ele poderia ter tanta coisa, né? Ele poderia ter, sabe, muita coisa. Ele não precisava de riqueza. Ele já tinha riqueza, né? E Salomão, ele podia pedir que Deus destruísse todos os inimigos dele, por exemplo, né? Que aí ele ia ficar, tipo, invicto, né? Então, ele podia pedir também, sei lá, para ser forte, né? Podia pedir muita coisa, né? Mas Salomão não pediu força, Salomão não pediu riqueza, não pediu riqueza. Salomão não pediu para que Deus derrotasse todos os inimigos dele. Salomão pediu uma coisa que todos nós deveríamos pedir a Deus. Salomão pediu sabedoria. Exatamente. Ele pediu sabedoria. E é o que a gente deveria pedir para Deus, né? Ao invés de pedir, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, arruma isso para mim. Me dá sabedoria. Porque com a sabedoria de Deus, a gente vai aprender a tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, não julgar as pessoas, né? A sabedoria, quando ela vem de Deus, ela vai nos trazer paz, né? A sabedoria, ela vai trazer paz pra gente. A gente vai ficar bem, porque a gente vai estar tomando as decisões da nossa vida certa, de acordo com a vontade de Deus, quando a gente tem sabedoria. E foi isso que Salomão fez, né? Ele pediu sabedoria. E aí Deus falou para ele que ele ia dar sabedoria para ele, mas que também ia dar riqueza, que também ia dar força, que também ia dar todas as outras coisas para ele. Porque Deus se agradou do pedido de Salomão, se agradou da vida de Salomão e Deus deu para ele outras coisas. E não houve na terra outro homem que fosse tão sábio, tão rico quanto Salomão, né? Que não houve na terra outro homem igual, que tinha sabedoria igual a de Salomão, né? E ele, além disso, ainda foi um homem muito próspero, um homem muito rico, né? Porque Deus se agradou da vida dele. Não que a gente, tendo sabedoria ou sabendo pedir a Deus as coisas, que a gente vai ficar rico. Porque não é isso. Porque Deus não prometeu isso pra gente. Jesus não prometeu pra gente que se a gente vivesse uma vida correta, uma vida certa diante dele, que a gente teria riqueza. Não, Deus não prometeu isso pra gente, né? Mas Deus se agradou do coração de Salomão e do pedido de Salomão, porque ele pediu sabedoria, podendo pedir tudo, mas ele pediu sabedoria, né? E aí, porque ele queria governar certo, né? Ele queria governar correto, ele não queria errar no seu governo. E aí, Salomão, e Deus se agradou e ele, né, além de dar sabedoria, deu riqueza para ele. Bom, passou-se ali, tá ali no tempo ali no reinado de Salomão, né? E aí, eu vou contar para vocês a história, uma historinha da parte da vida de Salomão, em que Salomão teve que tomar, assim, uma grande decisão, né? Bom, eu vou ler aqui, tá? Deus ficou muito feliz com esse pedido de Salomão, porque ele tinha pedido coisa muito boa. Por causa disso, Deus não deu apenas sabedoria para Salomão, mas Deus também deu outras coisas, riqueza, glória, vida longa. Salomão foi um rei muito abençoado, isso a tia já falou, né?
Bom, para registrar aqui, né? Duas mulheres moravam junto na mesma casa. Elas tinham um nenenzinho, né? Um perto da outra. Uma noite em que havia mais ninguém na casa, só as duas mulheres, o filho de uma delas morreu, né? Como o bebezinho é tudo parecido, a mulher cujo filho morreu dizia que o filho que estava vivo era o dela e a outra afirmava que era seu. A situação era muito difícil para o rei Salomão decidir o que iria fazer de verdade. Deu para entender? Já dei uma lidinha aqui. Deu para entender? Tinham duas mulheres, elas estavam dormindo, né? Elas moravam na mesma casa, tal, estavam ali no mesmo ambiente. E aí teve uma noite que não tinha mais ninguém em casa e o bebezinho de uma delas morreu. E aí a outra foi lá e trocou. Quando acordou, aí ela falou assim, aí a outra falou assim, não, esse bebezinho aqui morto não é meu, esse bebezinho, esse que tá com você é o meu. E aí elas ficaram, não, esse é meu, esse que é o seu, e aí ficaram aquela guerra e foram até o rei. Porque naquela época era de costume, o rei tomava esse tipo de decisão. E aí, chegou para Salomão e Salomão tinha que decidir, né, o que fazer com aquela mulher, né? Com aquelas mulheres e com aquele bebezinho que estava vivo. E Salomão pensou. Falamos tanto de Samuel que já tô até ficando confusa, né? Salomão pensou, né, no que iria fazer, né? E aí ele teve uma ideia, né? Ele pegou uma espada, né? E pegou o bebezinho, né, vivo e falou assim: "Tudo bem, então, eu vou pegar esse bebezinho que tá vivo, né, assim, já que vocês dois estão brigando por ele, eu não sei de quem é o bebê, então eu vou cortar esse bebê no meio." Exatamente isso, gente. Salomão falou que ia cortar o bebezinho no meio e ia dar uma parte para outra. Aí é que veio assim a cartada que Salomão deu, né? Porque falando isso, a mãe que não era mãe de verdade, falou assim: "Ah, corta então, cada um fica com uma metade", porque ela não era mãe de verdade. A mãe verdadeira falou: "Não, não, 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 por favor, não faz isso. Dá meu filho para ela. Dá meu filho para ela, porque eu prefiro ver meu filho com ela do que ver meu filho morto." Aí Salomão pegou e falou assim: "Então, que o bebezinho fique com a mãe que abriu mão dele, porque preservou a vida dele, porque a mãe de verdade iria preservar a vida dele." Tá vendo como Salomão tinha uma sabedoria? É, ele pediu sabedoria e recebeu sabedoria de Deus, né? Ele recebeu essa sabedoria de Deus, né? E você? Tem pedido o que para Deus? Pedido aí videogame, pedido bicicleta, pedido para passar de ano, pedido o quê? Tá chegando, se aproximando aí o Natal, tá pedindo o quê para Deus, hein? Bom, Salomão ele pediu sabedoria, né? Muita sabedoria. E que fique pra gente, pra mim, pra você, né, criança, que você entenda que é o que a gente tem que pedir para Deus em nossas orações. Pedir a Deus que nos encha de sabedoria para que a gente possa fazer, para que a gente possa agir corretamente, né? Hoje, o nosso versículo é um versículo diferente. Eu não imprimi ele para mostrar para vocês, mas eu vou ler e quero que vocês leiam em casa, que fica lá em 1 Reis 3:9. Não esquece, gente, de decorar o versículo, tá? E eu vou pedir para você também, por favor, mandar um vídeo falando o versículo para mim, quem fizer. Dá, pois, o teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. É o nosso novo versículo. A nossa revista ela tá quase terminando, né? Tá aí chegando nos seus finalmente. Mas a gente ainda tem muita coisa para falar. E o que a gente aprendeu hoje é pedir a Deus sabedoria.
sabedoria para agir, sabedoria para falar, sabedoria para como se comportar, né? Sabedoria. A gente aprendeu a pedir a Deus isso hoje com a vida de Salomão. Deus abençoe vocês. Estou com muita saudade. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós e que a gente possa estar com o nosso coração todos os dias buscando e buscando mais a Deus, tá bom? Beijo!